Hello everybody, my name is Teacher Alisson. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal e hoje a gente vai estar falando sobre o Present Continuous Tense, ou presente contínuo. Como o próprio nome diz, esse tempo verbal ele trata de ações que estão acontecendo neste momento e que dão ideia de movimento. Observem que a característica principal desse tempo verbal em inglês é o acréscimo do ing ao verbo, que comparado ao português seria a mesma coisa de dizer que a gente acrescentou o NDO, ando, endo, indo ao verbo. Por exemplo, se a gente for falar do verbo estudar, a gente acrescentaria o NDO, que ficaria estudando. Em inglês, o verbo que a gente vai utilizar é o verbo to study, que é estudar, que ficaria studying. Lembrando que a gente tem duas características que a gente precisa analisar ao acrescentar o ing no verbo. Primeiro, toda vez que o verbo terminar com a letra E, nós vamos retirar essa letra E do verbo e vamos acrescentar ing. Por exemplo, o verbo love termina com a letra E, nós vamos tirar e colocar o ing. Então vai passar a ser loving, amar, amando. Mesma coisa acontece também com todos os verbos monossilábicos que terminam em consoante, vogal e consoante. Por exemplo, o verbo put, que significa colocar. Observe que se a gente for analisar ele de trás para frente, ele termina com a letra T, que é uma consoante, a letra U, que é uma vogal, e a letra P, que é outra consoante. Então, sempre que acontecer esse fenômeno em verbos monossilábicos, de ter consoante, vogal e consoante, a gente vai sempre retirar, a gente sempre vai dobrar a última letra, ou seja, colocar a última letra novamente e colocar ing. Então, o verbo que era put passa a ser putting, colocar, colocando. Aí, para a gente criar uma estrutura de frase, a gente vai seguir uma receitinha de bolo. A gente vai seguir um passo a passo para que no final a gente consiga compreender, criar essa frase de forma correta e compreender todos os termos que existem nessa frase. Primeira coisa que a gente vai colocar nessa frase é sempre a presença de um sujeito. A gente vai ter então nessa frase sujeito, um verbo to be, um verbo principal e um complemento, ok? Só relembrando aqui, toda vez que a gente fala de sujeito, a gente pode colocar aí os personal pronouns, que seriam os pronomes pessoais. Lembra deles aí? I, you, he, she, it, we, you e they. Esses são os pronomes pessoais que eles exercem a função de sujeito dentro de uma frase. Cada sujeito desse, cada personal pronoun desse, ele tem um verbo to be que é correspondente. Por exemplo, toda vez que o sujeito for I, eu completo com am. Toda vez que o sujeito for you, eu completo com are. Toda vez que o sujeito for he, she ou it, eu completo com is. Toda vez que for we are, you are e they are. Cada um tem o seu correspondente, não se esqueçam disso. Esse aí é aquele verbo to be que todo mundo reclama sempre, que todos os professores só passam isso, etc e tal. Mas é bom sempre estar em mente porque ele é básico para tudo que a gente vai aprender, ok? Então, vimos o que é o sujeito e vimos que todo sujeito é colocado com o verbo to be. Só lembrando também que a gente pode colocar como sujeito o nome de um homem, que é a mesma coisa de he. Por exemplo, Joe, a mesma coisa de he. Podemos colocar o nome de uma mulher, Mary, que seria a mesma coisa de she. Ou um objeto e animal, que seria a mesma coisa de it. E sempre completando com o verbo to be correspondente. O verbo principal ele vai ser sempre acrescentado do ing, lembrando todas aquelas regrinhas que a gente passou anteriormente. E vamos colocar um complemento para deixar a frase mais redondinha, com um sentido melhor. Vamos dar um exemplo clássico do que a gente está fazendo agora, algo que está tendo movimento. Então a frase seria: nós estamos estudando inglês. Em inglês seria We are studying English. Observem aí que nós temos como sujeito we, o verbo to be correspondente are, o verbo studying, com ing no final, lembrando que a letra G, ao pronunciar, a gente não pronuncia ela, a gente pronuncia até a letra N, studying, e o complemento, ok? Então, we, sujeito, are, verbo to be, studying, verbo, e o complemento English. Poderíamos colocar também um advérbio aí, para complementar essa frase. We are studying English now. Nós estamos estudando inglês agora. Um advérbio de tempo para deixar a frase mais coesa, ok?
Essa é a estrutura, então montamos aí, a partir de uma estrutura básica, a frase na forma afirmativa. Já para a gente construir essa mesma frase na forma negativa, a única coisa que a gente vai fazer é acrescentar sempre a partícula not depois do verbo to be. Conta uma, duas palavras, sujeito, verbo to be, e acrescenta um not para deixar essa frase negativa. Então, a frase passa a ser We are not studying English. Nós não estamos estudando inglês, certo? Observe que a única coisa que a gente fez, a única alteração que foi feita nessa frase foi o acréscimo da partícula not depois do verbo to be. Para colocar essa mesma frase na forma interrogativa é tão fácil quanto. A gente vai só inverter a posição do sujeito e o verbo to be e todo o restante da frase continua exatamente igual. Lembrando que a gente sempre pega a partir da frase afirmativa, então fica o seguinte. A frase antes era We are studying English, então passa a ser Are we studying English? A gente vai pegar as duas primeiras palavras, que é o sujeito e o verbo to be, e vamos invertê-las, vamos colocar em posições diferentes aí para construir essa frase na forma interrogativa. Lembrando de colocar a interrogação no finalzinho da frase aí. Bem simples, né? Para a gente responder essa pergunta que foi feita, a gente tem dois tipos de respostas em inglês. A gente tem a chamada resposta curta e resposta longa. Na resposta curta, a primeira coisa que a gente vai fazer, se a gente for responder de forma afirmativa, é o famoso, quem se lembra aí? Exato, a gente vai colocar o yes, que significa sim. Yes, vírgulazinha lá. Observe quem é o sujeito da frase, no caso o sujeito da frase vai ser a primeira palavra, we, ok? E completamos com o verbo to be, we are. Então, ficou a frase, yes, we are. Sim, nós estamos. A pergunta foi, nós estamos estudando inglês? Yes, sim, nós estamos. Se a gente for responder que não, a primeira coisa que a gente coloca é um no, que significa não. Olhamos também quem é o sujeito e vamos responder de forma negativa colocando o not no final. Então, no, sujeito na frase aí no caso foi we, completamos com are e o not depois, we are not. No, we are not. Podemos também usar a forma contrata, que seria no, we aren't, que é a contração de are com not. Essa foi a forma básica, uma forma simples, né? Se a gente for colocar de forma longa também, é só a gente colocar todo o restante da frase a partir do verbo que tem NG. Então, se a gente for responder que sim, yes, we are studying English, ok? Todo o restante da frase foi colocado. Se a gente for responder que não, no, we are not studying English, certo? Só lembrando que a gente precisa sempre analisar essa estrutura colocando cada um dos termos, sujeito, verbo to be, verbo com ing e complemento, para que a gente possa analisar a frase, para ver o que ela tem sobrando ou o que ela está faltando. Geralmente nos concursos vestibulares e no Enem eles colocam dessa forma, eles vão pedir para que vocês observem tudo aquilo que está faltando ou está sobrando na frase. Então é necessário a gente ter essa ideia de estrutura justamente para analisar de forma bem específica, observar o que está faltando, o que está sobrando dentro da frase, certo? Por hoje é só e vamos aproveitar esse momento, já que a gente está colocando nosso vídeo aqui no canal do YouTube, e pedir para vocês, se vocês gostaram desse vídeo, dá um like e compartilha com os colegas aí, beleza? Até a próxima!